Aleluia! Que alegria poder estar aqui no culto desse ministério tão lindo, das preciosas, menina dos olhos de Deus. É uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço a vida da pastora Mari, que confiou a mim essa responsabilidade de hoje trazer uma palavra de Deus ao nosso coração. Que responsabilidade! Mas eu sei que em breve ela também vai estar aqui conosco, está se recuperando. Que Deus a cure e complete a obra na sua vida. E eu quero agradecer esse ministério, agradecer essa casa a qual eu pertenço, essa igreja que me acolheu nos meus piores dias e essa igreja que me abraçou na minha melhor fase. Uma igreja que eu posso chamar de casa. Então eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui. E Deus trouxe uma palavra ao meu coração, para a sua vida. Algo que eu sempre enfrentei e eu acredito que como cristão todos nós enfrentamos a mesma coisa. O tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é sobre o processo da espera. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 39. E eu quero ler com você apenas os 4 primeiros versículos. Gênesis 39, versículo 1 que diz: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Eu te convido a nesse momento fechar seus olhos aí na sua casa e pedir para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu não tenho nada para te entregar, mas aquele que é dono dessa palavra, ele é capaz de ir aonde a psicologia não vai, de ir aonde a medicina não vai, e a palavra de Deus diz que ela é poderosa para ir na divisão da alma e do espírito e cumprir aquilo pelo qual ela foi designada. Então fecha seus olhos nesse momento e peça: Espírito Santo, Espírito de Deus, fale ao meu coração. Eu quero ouvir a tua voz. Que todo impedimento que me incapacite de ouvir a tua voz caia por terra agora. Eu quero estar sensível ao teu Espírito, sensível ao teu direcionamento, sensível àquilo que tu queres falar comigo hoje. Fala comigo em nome de Jesus. Amém? E essa palavra, o processo da espera, primeiro eu gostaria de destacar o que é o processo, né? Como cristão, todos nós vamos passar por processos. E eu fui buscar a origem dessa palavra lá do latim, que significa procedere, que é o ato de avançar, de ir para frente. Pro mais cedere é um conjunto sequencial de ações que te levam a um objetivo comum. Isso é processo. E quando a gente fala dos processos de Deus, não é diferente. Acredite, Ele vai permitir que você passe por situações que têm um único objetivo inabalável: estabelecer na sua vida não o que você quer, não as tuas vontades, mas estabelecer na sua vida o seu propósito. E o propósito do Senhor será estabelecido na sua vida. Esse é o objetivo do processo. O processo não é para que a tua vontade se realize, mas para que a vontade e o propósito que Deus tem para a sua vida seja estabelecido. Eu digo que processo é como se fosse uma ponte pela qual nós temos que passar para chegar na promessa.
Não adianta querer chegar na promessa e achar que quando a palavra é liberada, você vai receber do dia para a noite. Quem dera. Mas existe um processo para o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. E eu diria que é uma ponte que é necessária. Não é opcional. Essa ponte é necessária. Não é opcional. Você precisará passar pelos processos para chegar na tua promessa. E para cada processo, Deus tem uma profundidade e uma dimensão. O processo que eu passo não é o mesmo da Dani. O processo que eu passo não é o mesmo da Patrícia, o mesmo da pastora Mari. Cada um tem o seu processo e a sua profundidade. Porque quando Deus quer tratar o homem, Ele sabe exatamente qual a torneira que Ele tem que fechar. Em algumas pessoas Deus vai tratar na vida financeira, em algumas pessoas Deus vai tratar no casamento, em algumas pessoas Deus vai tratar com os filhos, mas para nos tratar, Deus sabe aonde Ele tem que fechar a torneira. Você está entendendo? Porque Deus, Ele sabe aonde Ele precisa tratar no nosso interior, para que a gente seja apto para receber a promessa e viver o propósito que Ele tem para a nossa vida. E deixa eu te dizer, esse processo, ele permite que você, quando você dá o primeiro passo nesse processo, você vai começar de um jeito, mas você não vai terminar do jeito que começou. Você entra de uma maneira, mas você sai do processo diferente. Você entra de um jeito, mas você sai do processo lapidada, quebrantada, humilde. Porque Deus, quando Ele dá uma promessa, Ele pode te dar a promessa. Você está com um caminho errante, mas para receber o cumprimento da promessa, você tem que estar certo. Para receber a promessa, você pode estar cheio de você mesmo. Mas para viver o cumprimento da promessa, você tem que se esvaziar. Entende? E é exatamente o processo que vai trabalhar em você aquilo que Ele precisa para estabelecer na sua vida as suas promessas. Você vai começar de um jeito e vai terminar de outro. E isso é tão maravilhoso, porque o tema que está sendo abordado por esse ministério tão lindo é chamado Transformadas pela Palavra. Sabe, não é liberta, porque Deus liberta. Não é mudada pela palavra e não é melhorada pela palavra. É transformada. Sabe por quê? Só a palavra tem a capacidade de alterar a nossa natureza. O que é mudar, Jennifer? Eu peguei esse iPad aqui, ó, e coloquei aqui. Eu mudei. O que é melhorar? Eu coloquei uma capinha para proteger e eu melhorei. Agora, o que é transformar? A Bíblia diz que a natureza anuncia a glória de Deus. Não tem como você olhar para um pôr do sol, não tem como você olhar para a natureza e não ver Deus. Ele é o primeiro e maior evangelista. A Bíblia diz no Salmo 19 que os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. E falando da natureza, sabe qual exemplo de transformação é a metamorfose que uma borboleta vive? Veja, ela vem como uma lagarta, rastejando, feia, cheio de pelinho. Mas ela vai passar por um processo, uma metamorfose, uma mudança de natureza, uma mudança de mentalidade, uma transformação. E ela vai passar por um processo de solidão, casulo. Parece que até morreu. Mas você não está morta, não. Você pode ter começado a sua caminhada rastejando, mas assim como a borboleta, você vai terminar esse processo voando. E é assim que Deus vai te transformar. Quem te viu antes vai ter que te conhecer de novo, porque você não vai ser a mesma. A sua natureza vai ser transformada. É como está escrito no Salmo 1. A Bíblia diz que aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que não tem prazer no caminho do
dos ímpios, mas antes tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que faz é bem sucedida. Essa mulher foi transformada, porque o prazer dela mudou. O prazer dela está nessa palavra. O prazer dela não está mais na roda dos escarnecedores, não está mais em alianças que te atrapalham e te afastam do Senhor, porque você vai poder dizer: eu fui transformada, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Só Deus, só o Evangelho pode transformar a vida de uma pessoa. Entende? Só a palavra pode te transformar. E o objetivo desse processo é transformar você e te preparar para voar alto, assim como uma borboleta voa. É gerar em você essa metamorfose. E uma das finalidades do processo é te refazer, te reconstruir. Um dos objetivos do processo é te transformar. E deixa eu te dizer, te projetar. Porque quando Deus deu uma promessa, Ele não está trabalhando, Marcele. A gente fala, que horas são agora? 7h52. Eu e você estamos no tempo 7h52. Mas Deus está aqui agora, mas Ele já te vê daqui a 80 anos. Deus está aqui agora, mas Ele já te vê daqui 20 anos. Ele está aqui agora, mas Ele não trabalha no meu tempo e não no nosso tempo. Ele é Deus e Ele é atemporal, porque o tempo não pode paralisar o nosso Deus. Então, quando Deus te dá uma promessa, Ele já viu ela cumprida. Quando Deus te dá uma promessa, ela já está concluída para Deus. E Ele se encarrega de cumprir tudo que Ele falou. Pode ser mais ilógico, pode ser loucura, mas Deus ama pegar os improváveis da terra e dizer: é você mesmo que eu vou encher, é você mesmo que eu vou usar, é você mesmo que eu quero trabalhar. Aqueles que dizem você não, eu digo você sim. Porque é assim que Deus faz. E o objetivo do processo é te projetar. E quando a gente fala de projetar, deixa eu te dizer, o processo às vezes parece que é retrocesso. O processo parece ser uma ferramenta de retrocesso, mas o processo de Deus é uma ferramenta de progresso. De progresso. Porque quando a gente está num processo parece, meu Deus... Sabe quando você olha para você, imagina José, recebeu uma palavra, recebeu um sonho. Deus liberou uma palavra para ele, mas ele se vê escravizado. Ele se vê ferido pela sua própria família. Quantas vezes você já não olhou para você e disse: a promessa, Deus tem essa promessa para mim. Olha para mim. Olha onde eu estou, olha onde a situação que eu estou vivendo, olha o caos que está na minha casa e o Senhor diz que vai restaurar minha família. Olha como estão meus filhos e o Senhor diz que vai salvar, libertar, fazê-los pregadores da tua palavra. E olha como eu estou, porque a promessa é maior do que você. A promessa é maior do que você. Quantas vezes a gente olha pra gente e fala: Deus, o Senhor me prometeu e parece que eu só estou andando para trás. Parece que as coisas só dão errado. Parece que as portas só... aí que dá mais fechado mesmo. Sabe? Mas deixa eu te dizer. No mundo natural, pode ser que esteja vivendo um retrocesso, mas no mundo espiritual você está vivendo um progresso, porque para ganhar às vezes é necessário perder. Para ganhar é necessário às vezes retroceder, dar um passo para trás, ser humilde. Não adianta querer viver logo lá em cima. Existe um degrau, existe um processo, step by step, degrau por degrau, para você chegar até lá. E outro objetivo do processo é te dar profundidade.
Porque Deus não quer mulheres fúteis. Deus não quer mulheres superficiais que vivem uma vida no raso, e o processo te chama para uma busca. O processo te leva a ter uma vida de oração, uma vida de entrega. Chega, eu gosto muito de me arrumar, eu gosto de comprar uma bolsa, eu gosto de um look, mas o look não pode ser maior do que a minha busca. O meu anseio por roupa, por sapato não pode ser maior do que a minha profundidade em Deus. Chega de mulheres que se satisfazem em futilidades, porque todo exagero revela uma falta. O processo te levará à profundidade, e ele também vai produzir em você aquilo que te falta. O processo vai produzir em você aquilo que te falta. O processo vai produzir, no lugar da murmuração, vai produzir adoração. O processo vai produzir em você, no lugar da fofoca, de ficar falando da vida de A e B. Quando você estiver no processo, você vai orar mais. Você não vai ter tempo para ficar cuidando da vida dos outros, porque você tem tanta coisa para orar, tanta coisa para buscar. O processo vai gerar aquilo que te falta, aquilo que não tem. Por isso que Deus traz o processo, para produzir em você maturidade. Quantas mulheres se dói por qualquer coisa? Eu já fui assim. Tudo eu chorava, tudo me magoava, tudo eu ficava ofendida. E aí Deus foi me ensinando a ter maturidade. E a maturidade é necessária para você acessar seus lugares em Deus. A maturidade é necessária, porque quando você sabe onde você quer chegar, e a palavra que um dia Deus liberou para você, você não vai parar diante da ofensa. Você não vai parar diante de uma cara feia, de uma palavra que disseram a teu respeito, porque você sabe o que Deus diz a teu respeito. E por isso você vai seguir sua caminhada. Você não vai paralisar diante das situações. Entende? O processo vai consolar aqueles que atravessam situações que você vai passar. Uma mãe que perdeu um filho, ela pode até ser consolada por mim, mas não existe maior autoridade do que outra mãe que perdeu um filho e superou essa dor ministrar sobre essa mulher. Na área que você foi ferida, é a área que Deus vai te usar e estabelecer sobre a sua vida a autoridade para ministrar a cura. Ferida curada, ministério estabelecido. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições. Para quê? O encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outras a passarem por aflições. Aquilo que você atravessa hoje é para que você possa ministrar sobre outra vida. E o que Deus mais usa nesse processo é a espera. A espera é uma das ferramentas que Deus mais usa. Deixa eu te dizer, Abraão recebeu uma promessa que seria pai. Sabe quanto tempo ele esperou? 25 anos. José recebeu uma promessa que ele seria honrado pela sua família. Sabe quanto tempo esperou? 22 anos. Davi recebeu uma promessa, esquecido até pelo seu pai, quando o profeta Samuel foi na sua casa. Esquecido, estava lá na malhada cuidando das ovelhas. Mas deixa eu te dizer, quando Deus quer se lembrar de nós, pouco importa se o homem te esqueceu. Quando Deus quer se lembrar de nós, pouco importa se o homem te esqueceu. O que vale é se lá no céu Ele lembra teu nome. Ele sabe quem você é. Ele ouve as tuas orações. Porque o próprio pai de Davi o esqueceu, mas o profeta disse, falta um, e é esse que eu vou ungir rei de Israel. Sabe quanto tempo ele levou? 20 anos para ser rei de Israel. Ele passou pelo processo da espera. Porque o processo da espera não é para Deus. Deus, Ele não precisa de um tempo para cumprir a promessa dEle. O processo da espera é para mim, para você. Nós que precisamos estar prontos para receber a promessa.
E a essência humana produz o imediatismo. E a essência divina produz a paciência. E sabe o que o imediatismo provoca? Angústia, medo. Quantas mulheres que estão me ouvindo agora não conseguem dormir, com crises de ansiedade, tomadas pela ansiedade. Porque, sabe o que é ansiedade? Excesso de futuro. Você não consegue viver porque você só pensa no amanhã, com medo do que vai acontecer. Mas deixa eu te dizer, a essência divina, que é do Deus paciente, te resgata da dor que o imediatismo provoca. E tem muitas mulheres sacrificando valores eternos no altar do imediatismo. Nós queremos o aqui e agora, mas Deus tem o tempo certo. Eu e você temos pressa, mas Deus tem paciência. Deus não trabalha como nós queremos. Deus trabalha da sua maneira. Não sacrifique aquilo que é eterno por aquilo que é imediato. Porque muitas vezes progressos não alcançados são processos evitados. Quantas vezes a gente quer evitar os processos? Porque o processo dói. Eu sei. Quantas vezes eu já chorei na minha casa e falei: Deus, cadê as tuas promessas? Todo mundo sabe que eu canto, ministro na igreja. E quantas vezes eu já disse: Deus, todo mundo nessa igreja grava, menos eu. Cadê as tuas promessas? E Deus falou comigo: Jennifer, eu vou fazer do seu jeito. Não é como você quer, não é como você projetou, mas é como eu quero. Deus muitas vezes vai te frustrar, porque os teus sonhos podem ser frustrados. Mas escute, os sonhos de Deus jamais, jamais se frustrarão. E aquilo que Ele falou um dia vai se cumprir. Aleluia. E aí eu te pergunto, o que fazer, Jennifer, enquanto espera? E aí quando eu vim para Gênesis capítulo 39, e ao ler a história de José, que foi escorraçado pelos seus irmãos, vendido como escravo, o Espírito Santo ministrou ao meu coração algumas verdades e eu quero compartilhar com você. O primeiro versículo diz, o versículo 2 diz: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E o versículo 1 diz: e José foi levado ao Egito. Deixa eu te dizer, o processo da espera não é um lugar que você se coloca lá. Ninguém aqui, vendo um ente querido precisando de socorro, vai dizer: Deus, eu topo ficar esperando para que o Senhor cure o meu ente querido, para que o Senhor cure o meu marido. A gente tem pressa. Na dor a gente tem pressa. Mas deixa eu te dizer, muitas vezes Deus permite circunstâncias para te levar na sala de espera de Deus. Porque ali Ele não vai tratar só o seu exterior, Ele vai tratar o teu interior. E assim foi com José. Ele foi levado para um lugar de espera. Ele não foi movido ali porque ele quis. E muita gente coloca a culpa: foi porque ele abriu a boca e falou dos seus sonhos. E quantas pessoas, quando veem você passando por processo, diz: nossa, mas ela fez isso, ela fez aquilo. José, ele não pecou porque ele quis. Ele não tinha maturidade. Quando a gente é imaturo, a gente faz o quê? Coisas erradas. Mas deixa eu te dizer, o Senhor te perdoa das tuas imaturidades. E Ele te dá a chance de você recomeçar. E o segundo ponto, o Senhor estava com José de modo que este prosperou. Sabe o que significa prosperar? Significa crescer, se desenvolver, florescer, progredir. Jennifer, como que eu vou prosperar na espera? Existe como prosperar enquanto você espera. Porque Deus, quando Ele joga a semente na terra, a terra pode estar infértil, mas se Ele jogou a semente, ela vai florescer. E eu quero te dizer, mulher, floresça onde Deus te plantou. Floresça onde Deus te colocou. Não espere a situação favorável acontecer. E o que fazer enquanto espera? Anote esses 2 pontos que eu quero falar com você. Primeiro ponto, se apoie na palavra, na última palavra que Deus liberou para você. Não olhe para as circunstâncias, porque José estava longe da sua família, longe do seu pai, longe de tudo que ele amava.
E ele poderia ter se apegado às circunstâncias e ter dito: eu vou entrar em depressão, eu vou ficar aqui chorando. Mas ele se apegou à última palavra que ele recebeu de Deus. Eu quero te perguntar: qual é a última palavra que você recebeu do Senhor? Se apegue a ela, se apoie a ela e não nas circunstâncias. E o segundo ponto é: seja intencional enquanto espera. Seja intencional enquanto espera. Muitas vezes eu fiquei perdendo tempo enquanto estava esperando. Sabe que ser intencional é uma mulher que diz assim: eu vou perder 10 quilos. E ela vai começar a ter uma alimentação saudável. Ela vai para a academia todos os dias. Ela vai fazer tudo o que precisa ser feito para perder 10 quilos. Ela foi intencional. Ela teve um propósito para atingir um objetivo. Muitas vezes a gente está vivendo por viver e não tem intenção, não tem propósito. Se Deus disse que vai te usar na palavra, quanto de Bíblia você tem lido? Se Deus tem dito que vai te usar no louvor, quanto de música e de louvor você tem estudado? Se Deus tem falado que Ele vai te usar, se prepare, seja intencional, porque José liderou, José progrediu, José floresceu, José foi habilitado e intencional enquanto esperava. E como se manter renovado enquanto espera? A Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Saiba que Deus tem voos para você. Mas muitas vezes nos cansamos, porque o processo da espera revela o nosso coração. Nem sempre o nosso coração está no Senhor. Está no homem. Está em situações que a gente está esperando que aconteça e não acontece. Porque quando você espera no homem, você tem estresse, você tem desgaste, você cansa. Mas quando você espera no Senhor, você é renovada. Você voa em lugares altos. E é assim que o Senhor fará na sua vida. Eu não sei o que você tem esperado, mas saiba, coloca a sua esperança nele. Porque a sua esperança nele não é em vão. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero convidar a Marcele para estar aqui louvando comigo. Amado Deus, visita cada mulher que está na sua casa agora, recebendo essa palavra. Talvez, Senhor, ela esteja no processo da espera, angustiada, entristecida. Deus, muda a história dessa mulher. Ajuda ela a esperar, não em circunstâncias, mas na tua palavra. Deus, que elas venham apoiar seu coração na tua palavra. E que elas recebam renovo para voar mais alto. Em nome de Jesus. Chega com salvação, libertação em cada casa. Em nome de Jesus. Se você recebeu essa palavra e hoje está mudando a sua vida, se posicionando no lugar de espera, com maturidade, dá um sinal aí na internet. Nós queremos saber que você está aqui conosco. Amém?